Salve, salve, galerinha do sétimo ano. Como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês, né? Nesse período de pandemia. Espero que esteja tudo bem com vocês. Nós vamos aqui agora trabalhar aqui pelas aulas remotas, as aulas de história. Então aqui pelo nosso canal do YouTube. Então vamos fazer aqui uma revisãozinha básica daquilo que a gente já viu. Vocês precisam relembrar, porque esse conteúdo é fundamental para vocês compreenderem os demais que irão por vir. E até lá no oitavo ano. Então nós vamos dar uma revisada em relação à Idade Média. E dentro da Idade Média, lógico, o feudalismo, né? Que a gente já havia feito uma explanação quando nós estávamos nas aulas presenciais, tá certo assim? Então vamos lá. Então primeiro, Idade Medieval, que é na Idade Média. A Idade Medieval na Idade Média. Quando foi que ela começou? Ela começa aqui no ano de 476 e vai terminar em 453, né? Então essa Idade Média, ela começou justamente com a queda do Império Romano, com a invasão dos povos bárbaros na cidade, né? Em Roma, ali nas partes de Roma, e aí começou o sistema romano a cair e surgiu a Idade Média também através do cristianismo. Então foi um período longo pelos historiadores chamado de Idade das Trevas, que vai de 476 a 1456. Alguns historiadores chamam isso aqui de Idade das Trevas, ou seja, um período aí de 1000 anos, né? Um período aí de 1000 anos em que os historiadores não, os pensadores renascentistas, né? Lá um período já após a Idade Média, na Idade Moderna, criticava a Idade Medieval, que foi a Idade das Trevas, um período de 1000 anos em que houve um atraso na ciência, um atraso na evolução humana, em que não se conseguia produzir nada por conta das restrições implantadas pela Igreja Católica. Tudo que ia de encontro à Igreja Católica era censurado. Então a Igreja Católica ela proibia a explanação, o avanço da ciência. Mas essa terminologia da Idade das Trevas não é bem assim, isso não é bem verdade. Não é que não houve em uma totalidade, digamos assim, produção científica ou nenhum avanço cultural dentro da Idade Média, né? Houve sim. Então a gente pode, em tese, desconsiderar essa afirmação ou esse rótulo de Idade das Trevas, né? Porque a gente pode pensar que houve sim alguns avanços. Houve como? Um avanço imenso na agricultura, né? Ou seja, na arquitetura, as formas de criar arte, os aspectos artísticos, eles foram bem ampliados dentro da Idade Média, né? A questão da arte, né? Essa valorização da arte, as técnicas agrícolas de se plantar, é tão tal que houve durante já esse período, mais na frente, um aumento populacional devido às técnicas, à aprimoração das técnicas agrícolas. Mais pessoas puderam se alimentar, né? Tiveram mais acesso à comida e assim a população cresceu, tá bom? Então nós tivemos esses elementos importantes aqui dentro da Idade Média, né? Não considerada Idade das Trevas, tá certo? Então seria um erro a gente dizer que é Idade das Trevas. Então, quando ela surgiu foi a partir da queda do Império Romano, né? Tá aqui a queda do Império Romano no Ocidente no ano de 476, tá certo? Então, quando há essa queda do Império Romano, os povos bárbaros, na procura de comida também, né? Eles começaram a invadir as cidades e as pessoas começaram a migrar para os campos, né? Então elas saíram das cidades e começaram a retornar para... Houve, digamos assim, um ruralismo, né? Voltar para a zona rural, voltar para o campo, né? Para trabalhar, para sair daquele momento de guerra, da invasão dos bárbaros. E aí eles começaram a procurar grandes proprietários de terra. Começou esses grandes proprietários de terra que tinham lá e começou a se implantar uma ideia chamada o feudalismo, que foi um sistema econômico, social, político e cultural que predominou entre os séculos aí nós estamos nos séculos
XI e século XIII. Então eles começaram a procurar esses senhores feudais, a procura para trabalhar, usar as suas terras, né? Que naquela época as pessoas eram desprovidas de conhecimento, elas não tinham terra, se elas não tinham terra, não tinha como plantar, se elas não tinham como plantar, não tinham como comer, então não tinham comida, não tinham proteção. Então elas começaram a chegar nas terras desses senhores feudais, pedir para poder usar a terra e ao mesmo tempo eles estarem protegidos naquela área. Então isso, né, criou-se um sistema do feudalismo, né, que foi surgindo aí vários senhores feudais. Aí na Idade Média ela foi chamada Alta Idade Média. Nessa Alta Idade Média começa a acontecer isso aqui, o sistema feudal ele começa a funcionar, mas ainda havia invasões bárbaras, né? Por isso as pessoas se estabeleciam dentro do feudo, onde tinha proteção para que eles não pudessem ser saqueados, mortos ou até mesmo mortos, né? E também houve também nessa Alta Idade Média a expansão do islamismo. E aí com o tempo isso foi baixando, né? Essa questão do feudalismo, e a gente chama também de Baixa Idade Média, que houve o que? Um aumento populacional. Enquanto essas pessoas foram para o campo trabalhar, né, principalmente nos feudos, houve um aumento das técnicas agrícolas, as pessoas começaram a produzir mais alimento e a população aumentou. Consequentemente, nessa época, lá na Europa, na Idade Medieval, existia uma carência, né, enorme de higiene e surgiu uma doença, né, transmitida através dos ratos, chamada peste negra, que matou metade da população europeia, né? Ninguém tinha um conhecimento científico, um conhecimento aprimorado para resolver esse problema, como nós estamos passando hoje, infelizmente, na pandemia, né? Nós falamos tanto de ciência e tanto em tecnologia e estamos aí praticamente já com 6, 7 meses e não temos ainda uma vacina que possa proteger, né, que possa imunizar a população. Então, 1/3 da população europeia na época foi morta por essa doença transmitida, né, eu acho que, se eu não estou enganado, leptospirose pela peste negra, né? E consequentemente houve um desequilíbrio econômico nessa Baixa Idade Média, então veio a fome, veio também as cruzadas. Inclusive nós assistimos aquele filme das cruzadas onde a Igreja Católica queria implantar o seu poderio, e quem era contra a Igreja Católica era queimado, era digamos assim, crucificado, era julgado de forma bem veemente, tá certo? E aí houve também o renascimento comercial, porque com esse aumento populacional, as pessoas plantaram bastante, teve várias plantações, a implantação de novas técnicas agrícolas, e aí só cresceu os feudos, a população cresceu porque ela pôde se alimentar. E mesmo a gente sabendo que nessa época essa sociedade aqui era uma sociedade estamental, não esqueça, o que é a sociedade estamental? Dividida em estamentos, onde eu tinha a nobreza, né, que eram as pessoas que tinham plenas condições, eu tinha o clero e tinha os camponeses e os servos, as pessoas que serviam aos senhores feudais, né? Então, se eu era um servo, jamais eu poderia ser, eu não tinha dinheiro, nem tinha condições para me mover dentro daquela sociedade, entendeu? Então não tinha como eu ser um nobre, era uma sociedade sem mobilidade social, tá certo assim? Beleza? Então tá feito o nosso resumo aí, então show de bola, um abraço.